Deus. É com muito prazer, Aline, que estamos aqui nessa noite para compartilhar algo da palavra de Deus com a igreja, a amada igreja, que mesmo nesse período onde nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós estamos juntos em comunhão com o Senhor. E podemos aproveitar esse tempo, então, estando olhando nossas telas do celular, no computador, e ouvindo aquilo que Deus tem para a sua amada igreja. Glória a Deus. E nessa noite nós estamos, então, aqui para compartilhar, falar um pouco sobre esse tema muito importante dos nossos dias, que é pais e filhos. Essa relação importantíssima que é a base da sociedade, que está dentro da nossa família, faz parte de algo da instituição onde Deus mesmo estabeleceu desde o início. E nós vamos conversar, então, nessa noite sobre esse assunto. Os irmãos já mandaram previamente suas perguntas e elas serão respondidas, então, aqui pelos nossos sábios e amados irmãos, nosso pastor Daniel Centeno, que tem estado conosco todas as quartas-feiras, né, pastor? E que tem contribuído muito, acrescentado muito, edificado a igreja no conhecimento da palavra do Senhor. Glória a Deus. E também hoje nós estamos com a nossa amada irmã Tanise Stein, que é a nossa líder do departamento infantil na igreja, formada em pedagogia. Também ela tem pós-graduação também em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E, além disso, também ela já escreveu 8 livros, né, junto com a nossa irmã Jéssica Minho. Nós também queremos mandar um abraço à nossa amada irmã que está aí na sua casa. E ela tem feito um trabalho muito importante na área infantil. Tem contribuído muito com os nossos irmãos, as famílias, com as crianças, porque muitas vezes a criança ela acaba sendo esquecida não por algo que a gente seja voluntário, mas muitas vezes nós valorizamos tanto o conhecimento do adulto na igreja e esquecemos que nós temos os pequeninos que precisam aprender do Senhor. E que aquilo que eles aprendem, como diz a palavra de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós, muitas vezes, como igreja, esquecemos esse mandamento do Senhor. E a criança, ela precisa aprender. A criança, ela é aquele barro que ainda não está formado, essa informação. Então, é o momento dela aprender. E nós precisamos valorizar isso. E eu creio que aqui na nossa igreja, nós temos valorizado. Claro, nós temos ainda muito a crescer nessa área, mas nós temos trabalhado e junto com as nossas irmãs, né, a Tanise e a Jéssica e outros irmãos que têm trabalhado nessa área, têm contribuído muito. Então, nós vamos começar nossas perguntas. E desde já agradeço a participação de cada irmão que tirou o seu tempo de enviar a pergunta, de pensar naquilo que gostaria que fosse respondido, ou mesmo não só em questão de dúvida, mas às vezes algo que a gente acha importante, que a igreja toda tenha o conhecimento. Então, as perguntas também são para isso, não é só tirar uma dúvida minha, é algo que eu gostaria também que fosse falado para que a igreja crescesse nessa área. Glória a Deus. Vamos lá, então. A nossa primeira pergunta... O celular, ele é uma benção. A primeira pergunta ela é o seguinte: a vara que a Bíblia fala é realmente um ato físico disciplinar? Olha, é bem atual essa pergunta. Vamos passar, então, para começar então, com o nosso pastor, a opinião dele, a opinião bíblica sobre isso. Amém, queridos. É uma alegria realmente estar aqui novamente e estarmos falando sobre este assunto que não é nem mais e nem menos importante que os outros, mas é um assunto muito importante, né? A questão de pais e filhos. E certamente nós vamos acabar raspando bastante na questão familiar, porque não tem como não falar, né, de um assunto sem puxar o outro, haja vista que os dois são bem interligados. Bom, respondendo à pergunta, sim, né, a vara que a Bíblia fala era um ato físico disciplinar, sim. Tá? Essa palavra vara, ela é usada propriamente, né, ou principalmente, no Antigo Testamento.
e é a palavra Shebet. E Shebet significa vara, significa galho, significa ramo, significa bordão, significa bastão. Então, agora, é importante entender o seguinte, tá? Qual é a conotação da vara? Porque assusta, principalmente hoje em dia, que algumas coisas mudaram, e eu estou aqui junto da nossa psicopedagoga, então eu tenho que cuidar até como eu vou abordar as coisas, né? Mas assusta essa questão da vara, porque é remetido para a violência, né? Por isso que eu acho que quem fez essa pergunta fez esse questionamento da questão físico-disciplinar. Quando nós lemos Salmos 23, que fala sobre a tua vara e o teu cajado me consolam, essa parte desse versículo eu peguei proposital, porque é um dos pontos mais falados na questão da vara, né? Salmo 23 é o mais lido depois do Salmo 91, só perde para o Salmo 91, depois do Salmo 23. Então, por isso que eu usei esse versículo aí. É importante entender o que era realmente a vara, principalmente quando nós falamos de Davi. Porque Davi é um exemplo na questão do histórico pastoral, ou na questão do trabalho ovil, que era o pastoreio de ovelhas. Então, o pastoreio de ovelhas, a vara, ou o bordão, ou o cajado, enfim, tinha duas finalidades. A primeira era proteção, e a segunda era condução. Protegia dos animais, protegia dos leões, protegia dos ursos, protegia dos lobos, protegia de todas as feras ou dos animais que pudessem tragar as ovelhas. Segundo, a vara era para condução, ou seja, o pastor ia conduzindo as ovelhas, levando elas ou para o lugar onde haveriam de repousar, ou para as águas, onde haveriam de beber, e a ovelha gostava de beber em água tranquila, água parada, ou conduzia para o pasto, para o alimento. Então, o que nós precisamos entender nessa questão da vara, é que a vara, ela não pode ser vista como uma agressão. A vara tem que ser vista como um ensino, a ajuda para semear princípios no coração de uma criança. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 15, diz assim: a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará ou afastará. Então, a vara serve para trazer esta mudança, ou trazer o semear dos princípios e dos valores, tanto educacionais como comportamentais. Agora, isso não quer dizer, até porque nós temos que lembrar que de Salomão até os dias de hoje, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Por isso que eu quero dar muita ênfase aqui, principalmente aqui para a Tanise, que depois ela vai fazer suas considerações, que nós não podemos entrar ou permitir que o ensino da vara seja o ensino da força, o ensino da violência. Porque tem uma diferença entre força e firmeza. A força é a aplicação da agressão. A firmeza nada mais é do que você definir ou dar definição às coisas. E aqui eu vou falar talvez de uma área que é talvez a minha segunda, né? Que é a questão mecânica, a questão de carros. É fácil entender a diferença de força e firmeza. Quando você vai apertar os parafusos, né, de um cabeçote ou da tampa de um motor, e que eu sei que muitos não vão entender o que eu estou falando aqui, mas muitos que conhecem essa área mecânica certamente vão compreender. Se você aplicar a força, você vai espanar o parafuso.
E aí você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Mas se você aplicar a firmeza, você sabe o ponto até onde chegar. E certamente você não vai perder a peça. Então, é exatamente esse o ponto da vara da correção. A vara, você não pode aplicar a força, porque senão você vai perder o coração. Mas você tem que aplicar a firmeza para que os filhos possam encontrar em você tanto a proteção como também a condução para as coisas da vida. Eu finalizo com 2 versículos rapidinho, que definem bem claro isso. A questão de não perder o princípio bíblico e também não perder o ensino por meio da disciplina. Provérbios 3:12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus 12:6 diz: pois o Senhor corrige o que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Vale lembrar, essa palavra açoitar no grego não significa espancar. É diferente. Glória a Deus. Vamos ouvir então agora a Tanise. Então, na verdade, a gente consegue fazer um paralelo, principalmente de uma geração, como o pastor falou, que muitas coisas mudaram, né, daquela época em que foi escrito para hoje. E o que a gente consegue ver? Nós conseguimos perceber que uma geração, por exemplo, a nossa geração, a gente regula mais ou menos de idade, nós tivemos um tipo de criação que foi uma criação mais rígida, mais pontual. E hoje, os pais, eles tiveram a infeliz ideia, eu diria, de, da maneira que eu fui criado, eu não vou criar meus filhos. Então, eles resolveram não dar disciplina nenhuma e se perderam no meio do caminho. É isso que nós encontramos hoje, né? O consultório está cheio de famílias assim, que precisam de auxílio porque não corrigiram seus filhos e hoje não sabem mais o que fazer com eles. Então, acho que a grande receita é a gente voltar, como o pastor falou, a vara ela era usada para correção. E hoje a gente percebe isso, que os pais se tornaram, então, negligentes e permissivos demais, e não corrigiram os filhos. Mas Deus, eu vejo a maravilha da criação do Senhor, quando Ele faz todas as coisas completas, e Ele fez o nosso cérebro, né? Uma máquina complexa. E é interessante a gente ver num bebezinho, por exemplo, a gente está com experiência de ter um bebê de novo na família, e a gente consegue perceber isso. No cérebro, a enfermeira que pode me dar um auxílio, né, maior, mas a gente tem uma região chamada hipotálamo, que essa região ela é responsável pelas funções básicas, né, de fome, sede, de saciedade, das questões básicas mesmo do ser humano. Então, o bebê, muito novinho, aí a gente está falando de um bebezinho recém-nascido, de 2 mesinhos, ele chora e aí recebe o alimento, a mãe dá colo, a mãe troca as necessidades básicas. O que o hipotálamo entende? Que eu chorando, eu tendo essa reação, eu vou ser suprido, então eu estou ganhando o que eu preciso. Mas, à medida que o pai e a mãe começam a corrigir e começam a dizer não e não atender essa criança tão prontamente, o hipotálamo começa, então, a mandar resposta, e aí ele precisa do crivo da aprovação do córtex pré-frontal, que manda a resposta dizendo, não é assim, tu não pode ter tudo a hora que tu quer. E isso a gente está falando de um bebê. Então, quando essa mãe começa a entender que esse nenezinho de 3 meses está chorando porque ele está com manha, porque ele quer colo, porque ele já foi trocado, ele já foi alimentado, ele começa a entender, opa, eu não posso chorar toda hora porque não está mais funcionando. Então, o cérebro começa a amadurecer e dar outras respostas. O que eu quero dizer com isso? Que aquele pai que nunca diz não para o filho, o que acontece? Aquelas crianças que com 4, 5 anos os professores já estão malucos,
Ninguém mais sabe o que fazer com aquela criança, o pai não controla mais. E a gente tem uma geração de adultos que não sabe receber um não, que tem baixíssima tolerância à frustração, que não para emprego, que não sabe levar desaforo para casa. Então, é essa geração. Mas aonde começou? Começou com a falta de correção ainda bebezinho, ainda pequeno. Então, quando a palavra de Deus nos diz, em Provérbios 29:15, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha sua mãe. Então, essa criança que nunca recebeu uma correção e que nunca recebeu um não, tende a ser um adulto assim. E isso, a gente está hoje cheio de exemplos de adultos que estão passando por esses momentos bem turbulentos e que ninguém mais sabe como auxiliar. Então, eu vejo que a vara, né, com esse critério de correção, ela tem que ser aplicada. A gente precisa corrigir os nossos filhos. O não, ele precisa existir. E isso ajuda, auxilia no amadurecimento do cérebro. Mas uma pergunta aqui, vou aproveitar a nossa doutora aqui. Como a vara ela tinha uma aplicação diferente, né, nos tempos bíblicos, aqui, por exemplo, nós tratarmos nesse tempo aqui de Salomão, era diferente do que os dias de hoje. Por exemplo, vamos pegar 20 anos atrás. Tá? Então, 20 anos atrás já não se usava tanta vara, se usava o chinelo. Um exemplo. Né? A gente vai mudando, a gente vai avançando. E o que eu percebo hoje é que não se usa nada. Eu acho que pode-se dizer ou se afirmar que a vara pode ser a conversa. Essa é a minha pergunta, viu? Eu acredito que sim. Porque depende muito da personalidade da criança e a maneira, a conduta que os pais levaram até então para a criação dela. Eu tenho 2 filhos e eu sei que com cada um eu tive que educar de forma diferente, dentro dos mesmos princípios, a mesma família, mas com um funcionava muito bem a conversa e com o outro nunca funcionou muito bem. Então, depende muito, né, dessa criança, depende da maneira que se é falado. Mas, na minha época, por exemplo, se usava muito a vara. Né, eu fui criada, a gente apanhou bastante, mas a gente veio de uma família, minha mãe veio de uma família que também tinha esse hábito, então a gente vai reproduzindo muitas vezes, e eu não estou dizendo que isso é certo, mas a correção que a minha mãe dava era até pelo olhar. Tinha vezes que a minha mãe não precisava conversar comigo. Nós íamos visitar a casa de alguém, e se alguém oferecia alguma coisa para a gente comer, a gente olhava para a mãe. E o olhar dela, a gente sabia se podia comer ou não. A gente estava morrendo de fome, mas dependendo do olhar, não, obrigada, não quero, não estou com fome. Porque nós conhecíamos, né, essa correção vinha pelo olhar. Então, não precisava nem da conversa e nem de certa violência, enfim, de outras formas, mas o olhar já era uma conduta, já era um não. Nós sabíamos. Glória a Deus. E os irmãos estavam falando, eu também estava pensando, né, refletindo sobre isso, que muitas vezes a gente lá no hospital, na outra ponta, a gente vê o resultado da agressividade, da disciplina com exagero, que a Bíblia fala sempre na questão do fim proveitoso. Né? Então, existe um objetivo na disciplina, existe onde aquele pai, aquela mãe quer chegar com aquela correção, por que ele está fazendo aquilo naquele momento. Eu vi na minha infância, acompanhei famílias onde, uma família que eu cresci acompanhando eles, onde sempre antes que o pai ia bater no filho, ele sentava, orava, explicava o que tinha acontecido e aí vinha a correção. Né? Na minha casa também havia também essa conversa de dizer, né, o que tinha acontecido. Mas muitas vezes o que a gente vê, a questão da disciplina, muitas vezes, às vezes até os próprios castigos, tipo, não vai ficar sem celular, vai ficar sem televisão. Eles não têm, muitas vezes, um objetivo naquilo, para que vai servir aquilo. A criança tem que entender o que está acontecendo também. Né? E a disciplina tem que ser feita com amor. Então, no momento que o pai ou a mãe está com raiva, não é o momento de disciplinar.
É o momento de respirar fundo e voltar e depois conversar sobre aquilo. E assim, infelizmente, isso é uma questão muito triste. Eu creio que nenhuma família quer o mal do filho, da criança, mas muitas vezes se excedem, e às vezes até na questão do mundo, que a gente vê uma questão de drogas, de álcool junto, então isso leva a uma violência realmente. E vale lembrar que a violência é crime. Exatamente. Tem mais essa, Exatamente. né? A gente nem entrou nesse campo aí, que é a questão civil, né? Que aplicar a agressão a uma criança é crime. E eu fico um pouco preocupado, porque às vezes eu vejo pessoas falando: mas não pode, hoje não pode bater, porque dá vontade de levar a criança e entregar lá para o conselho tutelar para que crie os meus filhos e tal. Mas é que tem para mim, eu consigo contemplar um cânion de separação, né, entre o espancar, que é a força que eu falei, tá, com a firmeza e a educação. Então, acho que onde aplicar a força, a violência, a agressão, você vai perder o coração de uma criança. Tanto perde que é o seguinte, eu também, eu vim desse mesmo ensino, né? Embora eu fui o beneficiado por ser o caçula da casa, eu fui o que menos apanhei, segundo o que disseram, né? Eu ainda não estou muito convencido disso. Mas vamos lá. É o seguinte, tem um adágio popular que diz assim, quem bate esquece, mas quem apanha não, né? Essa é a verdade. Então, eu percebo assim que nas pessoas, principalmente as pessoas da nossa geração, a imagem, né? Aquela questão que ficou construída na vida da pessoa, no que diz respeito à educação e à formação, os momentos de agressão, mesmo, né, com a vara que era dada e ficava as marcas, muitas vezes ficavam marcas, né? Aconteceu contigo, Denise? Sim? Aí o que acontece? A imagem que fica estampada é a imagem da dor, é a imagem das marcas, né? Óbvio, muitos vão dizer assim, mas isso aí foi importante para mim, porque naquele ponto eu não errei mais, eu aprendi. Mas talvez você pudesse ter aprendido de outra forma também, e não necessariamente com agressão física. Mas isso vem mais de uma questão cultural, né? De que forma essa família foi submetida, e foi o que eu falei antes, a gente tende a reproduzir a educação que os nossos pais foram expostos, que os nossos avós foram expostos. Então, a conversa hoje é uma geração que conversa muito, né? Então, até que ponto, foi como a Esther falou, a correção por si só, se ela não tem um sentido, a criança não vai aprender. Então, se a criança vai lá, por exemplo, e desenha no carro, qualquer pai, né, ainda mais um pai que gosta de carro, já ia ficar, né, bem furioso. Mas se nunca foi ensinado àquela criança que o desenho ele é permitido só no papel, se tu for perguntar para a criança por que ela escreveu no carro, por exemplo, ela vai dizer que queria agradar o pai ou a mãe. Ela não vai ter o entendimento que ela estragou um bem e que aquilo ia custar um valor para ser consertado. Então, o interessante da disciplina é tu poder ensinar o teu filho a consertar as coisas. Por exemplo, estragou o brinquedo do amiguinho. O que a gente deve fazer? Ensina teu filho a consertar. Se não tem conserto, então tu vai repor o brinquedo do teu colega, tirando um brinquedinho que tu tem em casa, que tu gosta, ou indo comprar na loja um brinquedo novo, e ensinando que ele tem que repor. Não é o pai que tem que comprar e botar na mochila do filho, e o filho nem saber que foi reposto aquele brinquedo. Então, é esse ensinamento, é de ensinar, olha, tu fez errado, não é legal, teu coleguinha chorou, então tu vai comprar um brinquedinho e tu vai pagar o brinquedinho para ele, porque senão fica muito fácil. Então essa correção ela tem que ter um ensinamento, tem que ter um valor. É isso aí, amados. Estamos crescendo então no conhecimento da palavra do Senhor. Vejo que tem vários irmãos que estão nos assistindo aí, glória a Deus. Um abraço, são vários mesmo aqui, até a nossa irmã Lenice lá no Mato Grosso, a Irenilda, o Marcelo Boacina, a Lilian, muita gente mesmo aqui acessando, vendo.
Tem né? pessoas também, só te cortando um pouquinho, tem pessoas que nos assistem nos Estados Unidos. Ó, glória a São Deus. 2 famílias lá nos Estados Unidos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí que estão nos assistindo nessa noite. A próxima pergunta. Pais cristãos devem impedir os filhos de procurar as coisas do mundo? Olha aí. O que tu acha, Tanice? Eu creio que esse é um mecanismo de defesa dos pais. Tentar impedir que eles busquem as coisas do mundo e que experimentem as coisas do mundo. Por quê? Porque nós, a maioria dos pais, eles não vieram de uma família cristã, né? A grande maioria, a gente tem poucas exceções, né? Que o vô é cristão, que a família toda vem de uma linhagem. Então, nós conhecemos o mundo e sabemos as consequências dessas experiências. Então, acho que é um mecanismo de defesa, de dizer que a gente não quer que eles experimentem. Então, isso sim, né? Os pais tendem a fazer isso, mas não podemos criar os filhos numa redoma. E os nossos filhos hoje têm acesso ao mundo na palma da mão. Então, é muito difícil de controlar isso, né? O que eu penso, assim, eu comecei a meditar muito nisso, e eu acredito que não tem, né, essa maneira de bloquear esse acesso, que eles não aprendam nada e que eles não procurem, né, as coisas do mundo. Mas eu fico pensando qual é o tipo de influência que esse pai, essa mãe, essa família teve com o filho. Então, tem uma palestra que eu ministro que é sobre a influência dos pais e da igreja na vida das crianças, e eu falo muito disso. Pesquisas afirmam que, quando a criança tem até 5 anos de idade, os pais têm 100% de influência sobre aquele filho. E até aos 12 anos, a gente perde um pouquinho de influência, a gente tem 95%. Então, a gente tem muita ferramenta para trabalhar essa criança, para poder ensinar essa criança. E aí eu vou para a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 6, que fala: inculcarás essas palavras que hoje te ordeno, e tu falarás dela quando levantares, ao assentares, a caminhar, todo o tempo tu tem que falar dela para o teu filho. Então, eu fico perguntando, assim, eu meditei muito nisso, esses pais têm essa possibilidade de poder instruir o filho, de poder ensinar acerca das coisas do Senhor, de incutir a palavra de Deus e as coisas concernentes ao reino e as coisas celestiais. Por quê? Porque vai chegar uma certa idade que essa criança, esse adolescente, ele vai querer experimentar, ele vai querer, principalmente essa criança que é criada dentro da igreja, dentro desse padrão, a conhecer as coisas lá fora. Porque é tudo muito deslumbrante para eles. Mas até que ponto a gente já semeou a palavra de Deus? Até que ponto a gente conseguiu influenciar o nosso filho? Eu lembro do meu pequeno, algumas vezes eu perguntava para ele: que desenho tu está assistindo? A mãe precisa sentar contigo, a mãe vai sentar para olhar, eu dizia. E ele dizia: não, mãe, eu já vi que não é legal, eu não vou mais assistir. Por quê? Porque foi ensinado. Eu sentei com ele, eu dizia: olha, esse desenho não é legal, porque o que mostra... E mostrava o porquê que não era legal. Mostrava na palavra que não era legal ver aquele filme, aquele desenho. Então, ele tinha discernimento. Várias vezes aconteceu isso, e eu perguntava, e ele dizia: não, mãe, eu já vi que não é legal, eu não vou mais ver. Então, isso é o legal, né? Por quê? Não tem como restringir. Eles vão para a escola, eles têm contato com pessoas que não são cristãs, muitas vezes eles são criados em escolas de educação infantil, com professores que não são. E o que eu falo da influência, eu falo muito disso. Nosso maior tesouro são os nossos filhos. A Bíblia diz que eles são heranças do Senhor, né? O fruto do ventre é o nosso galardão. Mas 6 meses, fechou 6 meses, a gente coloca na creche, coloca numa escolinha de educação infantil. Então, a gente dá suporte para as pessoas que, por mais profissionais que elas sejam, por mais formação que elas possam ter, elas, com certeza, tiveram moldes e tiveram crenças e valores totalmente diferentes dos nossos, às vezes.
Então, e é essa pessoa que vai cuidar do teu filho e vai inserir nelas marcas do que elas aprenderam e do qual elas foram submetidas. Então, na palavra de Deus, a gente vê várias histórias que os filhos foram criados, a primeira infância, escondidos dentro da família. E o que era feito com essa criança? Ensinado e semeado o amor de Deus, a palavra de Deus, os preceitos dentro da família. Então, eu vejo mais como isso, como a influência. Porque, claro que eu sei que os pais trabalham, as mães hoje estão no mercado de trabalho, mas a minha dica, quando as mães me perguntam, e se eu pudesse voltar no tempo, a gente não pode voltar para consertar as coisas, a gente pode mudar a nossa vida a partir de hoje, mas eu sempre digo para as mães, tu tem possibilidade de ficar em casa, tu planejou essa gravidez, cuida do teu filho, até ele ir para a escola. Prioriza isso, porque eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas eu não lembro a marca do tênis que eu usava quando eu era pequena e da roupa que eu usava. Eu não lembro disso. Eu lembro das memórias afetivas que foram gravadas na minha memória daquele período da minha infância. E se a gente entrega esse bebê numa escola para outras pessoas, que tipo de marcas elas vão deixar marcadas, né, fixadas na memória dessa criança e no caráter dela. Porque até os 7 anos a gente está formando caráter. Então, que tipo de formação essa criança vai ter? E aí, lá na adolescência, ou mesmo com a criança, eu não vou precisar me incomodar ou me preocupar muito se ele está procurando coisas do mundo, porque eu sei o que eu inseri na base. Pastor. Aleluia. Eu começo respondendo essa pergunta usando um dos maiores clássicos da Bíblia, que é Lucas 15. Tá? Lucas 15, Jesus propôs ali uma parábola, onde um jovem, ele escolheu ir para o mundo. Interessante que você não vê o pai, em momento algum, nessa construtiva de Jesus, o pai impedindo o filho. Você não vê isso, não é? Muito pelo contrário. O filho deu a herança e ele foi. Só que junto com a herança, o filho levou consigo os princípios que o pai havia ensinado. E onde está isso na Bíblia? Simples, irmãos. Quando ele cai em si, ele lembra de como o pai tratava os escravos. Então, se os escravos eram tratados com abundância de pão, quem dirá os filhos? Tanto que o filho que ficou em casa era o reclamão, né? Nem ele percebeu que tinha tudo. Então, a educação, os princípios que o pai deixou eram muito mais importantes, muito mais relevantes do que propriamente um não. E eu quero importar uma coisa que a Tanise falou, que me fez pensar aqui, que é uma forma de defesa dos pais, muitas vezes, impedir os filhos nas questões do mundo. Porque na grande maioria dos pais, eles experimentaram as coisas do mundo e não querem permitir que os filhos passem aquilo que eles passaram. Exato, exatamente. Agora, vamos parar e analisar o seguinte, queridos. Como você vai impedir uma coisa que já está dentro da sua casa? Fica mais difícil. Porque nós vivemos uma geração que o mundo corre dentro da casa. Está lá, está inserido dentro da casa. Você usou o exemplo do próprio celular. O mundo está na palma da mão. Nós temos hoje aqui, por sinal, né, pode ser bom e pode ser ruim. Vamos lá. Pode ser bom, o entretenimento. Né? Não quero fazer propaganda, porque eu não estou ganhando nada para isso. Mas vamos falar dessa Netflix. Netflix é um entretenimento, mas é um dos maiores pulverizadores da ideologia de gênero e do homossexualismo. Mas está lá na sua casa. Não precisa nem os filhos ir para o mundo ali fora, porque a ideia do cristão é que mundo é lá fora, né? Não, mas o mundo já está dentro da casa.
Já está no computador, lá está no net, no notebook, no iPhone, está tudo lá. Então, a questão é que tudo que se torna obrigação não constrói a voluntariedade. E até tem o perigo de dizer que não para uma coisa e instigar ainda mais. Então, por isso que o ensino dos princípios, a educação familiar, vai proteger muito. Provérbios 22:6, que é o clássico, diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele, né? Educar enquanto criança. Talvez muitos estejam assistindo aqui, estejam pagando o ônus de ter o adolescente hoje que não ouve mais, que já está com o pé lá no mundo, com o coração lá no mundo. Mas por que ele está com o coração lá no mundo? Porque quando era criança não foi ensinado os princípios. Não foi, é uma palavra forte de usar, né? Mas ele não foi adestrado. E adestrar é aquilo que a gente imagina. É o cãozinho quando é pequenininho, né? Hoje vivemos essa geração canina. Então pega o filhotinho quando é pequenininho e você vai adestrando ele. Quando ele está com 8 meses, 9 meses, é um cachorro fácil de se lidar. É um cachorro de fácil convívio. Tá? Eu não estou dizendo que os nossos filhos são cachorros. Eu estou dizendo que aquilo que a gente aplica quando é pequeno, você não vai sofrer depois para ensinar quando grande. Olhando assim a questão que o pastor falou de adestramento, me lembrou a questão que nós temos os neurônios espelhos e nós aprendemos por repetição. Nós aprendemos pelo exemplo. Então, essa criança, esse adolescente que talvez não tenha, né, esses conceitos tão firmados, tenha sido talvez essa criança que eu disse antes, né, que foi terceirizado esse cuidado, foi crianças que ficaram sempre na escola, ou a avó, né, eu sei que tem uma perguntinha aí da avó, mas foi cuidado por outras pessoas que não foi só o ensinamento do pai e da mãe. Então, teve outras influências, né, foi terceirizado de alguma forma. Então, aprendeu, o modelo de repetição dele foi baseado em várias pessoas. Essa construção, então, não teve a influência total da família, como era nos moldes, nos princípios, né, como a Bíblia relata. Não, e até só finalizando aqui, quando eu falo em princípios, até eu nem falo, eu não vou estagnar só nos princípios bíblicos, né? Porque senão vai ter saída. Aí o pessoal que está nos ouvindo aqui vai dizer: mas quando eu tinha meus filhos pequenos, eu não pertencia à igreja, não servia ao Senhor e tal. Não, mas eu estou falando de princípios e valores morais, valores éticos, que isso tudo os pais ensinam. Óbvio, situações que não foram criadas pelos pais, né, o responsável ensina, né, o educador ensina. Enquanto a Tanise estava falando ali acerca dos filhos e inserindo nos filhos, eu lembro da questão em Israel, né, que o pai, quando leva os filhos para a escola, é comum nas ruas você ver as crianças caminhando em direção à escola, recitando a Torá, o pai tomando a Torá dos filhos, quando está conduzindo para a escola. Então, eu acho que o ensino é uma coisa muito importante, sabe? Quando você ensina os filhos, certamente muito não vai ser poupado. Glória a Deus. Vamos continuar, amados, então. A nossa terceira pergunta: filhos cristãos devem obedecer pais incrédulos, mesmo indo contra princípios bíblicos? Olha aí, essa aí vai abrir a lata de minhoca. Quer começar, Denise? Eu começo. Pode ser. Pode. Então tá, vamos lá. Olha, toda semana quando estamos aqui, eu quero agradecer a todos que nos acompanham. Eu sei que tem pessoas que estão desde do primeiro e a maioria das pessoas dizem a mesma coisa para nós, para a gente não parar mais, mesmo depois que terminar a pandemia. Mas toda semana, quando tem perguntas, a gente sempre escolhe uma pergunta que é a mais difícil. Eu acho que essa pergunta aqui, para mim, nesse contexto, é uma pergunta difícil, porque ela é muito abrangente.
né? Ela envolve aqui a questão da autoridade. Então ela é muito abrangente. A Bíblia nos ensina a sempre obedecer sem restrições. Sabe? Isso é um parâmetro muito claro na Bíblia. Indiferente de serem pais, nós estamos falando de hierarquia. Romanos 13, 1 e 2 diz assim, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então vamos começar aqui. Se os pais erram, exigindo dos filhos questões que venham ferir os princípios, e principalmente os princípios bíblicos, nós vamos arrancar falando que esses pais hão de prestar contas também diante de Deus. Quando nós vemos Deuteronômio 24, 16 e Romanos 14, 12, que são dois versículos importantes aqui que eu quero ler, que diz assim, ó, em Deuteronômio, não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Romanos 14, 12 diz assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Agora, vamos lá, vamos entender o seguinte, está muito claro a obediência e está muito claro o resultado da não obediência e da não sujeição. Mas, aí vem um outro ponto, que nos leva até a pensar e questionar, e para isso é importante nós contrabalançarmos a Bíblia. Porque, de um lado, a Bíblia fala da importância da obediência e como Deus trata isso. Mas também a Bíblia fala e nos dá vazão à compreensão de quando a autoridade leva as pessoas a ferir ou ir contra o que a própria autoridade bíblica nos ensina. Pastor, o senhor está dando um nó aqui. Não, eu vou usar aqui um exemplo e vocês vão entender. Vamos usar o exemplo de Moisés. Os pais de Moisés fizeram o cestinho, botaram o menino no riozinho que ia dar lá no pátio de Faraó. Chega lá no pátio de Faraó, as escravas hebreias reconheceram que o menino era hebreu, foram falar com quem? Com a filha de Faraó. Quando apresentaram o menino para a filha de Faraó sabia do decreto ou não? Como que ela sabia? Ela escondeu? A filha de Faraó escondeu, certo? E além de esconder, ainda proporcionou a educação, né, do Egito para aquele menino que era aos olhos do pai para estar morto. Aí a minha pergunta é o seguinte, né? Ela não deveria ter falado para o pai acerca daquele menino, mesmo sabendo que o pai haveria de matá-lo? Ela fez uma coisa boa ou não? Eu não vou aqui, né? Não, mas a gente pode abrir vários exemplos. O próprio exemplo do meu xará, Daniel, profeta Daniel. O que aconteceu com Daniel? Daniel, quando os sátrapas, os presidentes, os governadores, todos eles fizeram aquela artimanha toda para levar o rei a assinar, né, o rei Dario, assinar o decreto na calada da noite para apanhar Daniel. Daniel não deixou de fazer aquilo que ele fazia, não deixou de servir ao Senhor como ele servia. E ele sabia que estava certo ou estava errado? Ele sabia que o preço seria caro. Sim ou não? Então, o que acontece? Vamos trazer para os dias de hoje. É a questão do funcionário.
O funcionário cristão, eu tô ainda na questão da autoridade. O funcionário cristão que está lá trabalhando e o chefe manda mentir, passa por baixo dos panos aqui, essas notas aqui, porque eu não vou emitir, porque senão vai quebrar o caixa e depois tu não vai ter o salário para receber. Né? Ou vamos num exemplo mais clássico. Os missionários que vão para os países perseguidos, eles são perseguidos por quê? Porque o governo proíbe a pregação do evangelho. E aí, onde nós entramos? Bom, eu poderia dizer o seguinte: filhos cristãos devem obedecer pais incrédulos, mesmo indo contra princípios bíblicos? Sim e não. Sim, devem obedecer por questão de honra, não se for isso confrontar com verdades e valores em Deus e princípios bíblicos. Aí não. Mas aí ele vai estar errado? Bom, aí vem aquela questão assim, erro por erro. Eu vou avaliar, né, entre os dois, né, aquela questão com Paulo, quando estava fazendo o discurso lá para o sacerdote, né, para o sumo sacerdote e para todo o conselho, depois que deu toda aquela história da prisão e das grades que se romperam, aí Paulo diz, olha, para mim importa mais obedecer a Deus do que a homens, né? Eu acho que aí entra aquela pergunta, o que e a quem eu temo? Então, nesse momento que os filhos devem avaliar o que os pais incrédulos estão pedindo, se for uma coisa simples, diz assim, filho, eu gostaria que tu não fosse mais na igreja aos domingos, porque é o dia que a família se reúne. Aí o filho vai dizer, na quarta eu posso? Eu posso dizer, pode. Então ele tem que obedecer. Vai na quarta. O mesmo Deus que tem comunhão na quarta vai ter. O domingo, o mês de domingo vai ter na quarta. Tranquilo. Mas e o momento em que o pai ou os pais chegarem e disserem assim, eu não quero mais que tu sirva a esse Deus. Aí vem aquela questão. Bom, a quem eu temo? Eu temo ao Senhor? Sim. Então, pai, eu vou optar por Deus. Essa pergunta não achei muita dificuldade nesse sentido, porque eu fiz o mesmo paralelo, né? Obediência, Deus manda obedecer às autoridades. Então, a Bíblia fala disso, que a gente tem que ser submissa aos oficiais do governo, submissão aos senhores no trabalho, submissão ao marido, mesmo aquele marido que não é cristão, a mulher deve se submeter, isso é o que a Bíblia nos ensina. E na questão de filhos, não é diferente. A Bíblia diz, né, obedecei filhos, obedecei os vossos pais em tudo, porque isso agrada o Senhor. Mas, aí eu também peguei o mesmo versículo que o pastor citou há pouco, né, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, está lá em Atos 5:29. Então, o mesmo apóstolo que tinha ensinado que tinha que obedecer às autoridades, é quem diz agora que importa obedecer a Deus em primeiro lugar, porque a gente entende que dentro de uma hierarquia, Deus tem a soberania, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o soberano sobre todas as coisas. Então, tem coisas bem simples e que o filho deve sim obedecer ao pai, e aí ora, jejua, pede para a igreja ajudar em oração, que vai ganhar essa família também, vai ganhar esse pai, vai ganhar essa mãe, eu creio nisso, mas é importante entender isso. Se vem a ferir aquilo que o Senhor me deu como um mandamento, então eu tenho que obedecer às ordens do Senhor. Glória a Deus. É interessante a gente ver que a questão dos princípios novamente. Porque a gente está falando da questão de obedecer a Deus e obedecer aos pais, desde que não fira os princípios que Deus nos deu. Porque, às vezes, a gente pega aquele exemplo clássico daquele funcionário que ele acha que ele vai ficar no banheiro orando na hora de trabalho. E a gente vê que realmente é totalmente fora de contexto, não é isso que o senhor está falando. Né? Se o teu patrão está pedindo algo para te fazer que não fere nenhum princípio, mesmo que tu não queira fazer, tu não vai usar um princípio bíblico, não vai usar a Bíblia, usar o pastor, sei lá, que tu vai dizer que não vai fazer. Né? E é isso que às vezes, a gente vê que as pessoas distorcem essa questão. Né? A obediência, ela é... Obediência ao Senhor, sim, em primeiro lugar.
Mas se a gente for olhar realmente bem que o pastor colocou e a Tanise, que muitas vezes aquilo que os pais não crentes estão pedindo não são questão de princípios. São questões, às vezes, no convívio familiar maiores. Às vezes a gente acaba se envolvendo tanto com coisas na igreja que daqui a pouco a família não vai, não é cristã, e se afasta, e não compreende. Daí, tipo, era o churrasco da família que não está junto, o aniversário do vô que a pessoa não vai, é o retiro que ela troca, vai para o retiro em vez de ir para a praia com a família, e daqui a pouco a família começa a sofrer com isso. E também, eu creio, né, já encerrando essa pergunta, que com o exemplo, com a obediência, vai trazer realmente o coração do pai, o coração daquela mãe para aquele filho. Que daqui a um pouco eles vão entender, não, a igreja realmente faz a diferença na vida do meu filho. É o testemunho, né? Exatamente. Quando a Bíblia fala da mulher que deve ser submissa e ela vai ganhar através do testemunho, esse marido que não é cristão, isso serve para os filhos, para o patrão, enfim, para todas as áreas. Porque a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe se ele for crente. Honra teu pai e a tua mãe, obedece a ele se ele for bonzinho. Não é o que a Bíblia diz. Então, a gente precisa entender isso. Glória a Deus. Vamos para a terceira pergunta, então. Desculpa, para a quarta pergunta. Os avós têm autonomia na educação dos filhos? Vou deixar a psicopedagoga. Por que eu? Bom, os avós são uma bênção, né? A Bíblia relata isso. Na história de Timóteo, fala que Lloyd, sua avó, era uma mulher de fé e que ensinou sua mãe, e aí já estava passando para a terceira geração de conselhos, né, da própria fé. A Bíblia também relata a história de uma outra avó, que é a avó de Joás, né? Eu gosto muito dessa história e falo bastante sobre a história de Joás. Fala de Atalia, que quando soube que o filho era morto, o rei, para não perder o trono, ela manda matar todos os netos. Estamos falando de duas avós, uma avó bem boazinha e uma avó má. Então, o que eu penso a respeito das avós? A própria neurociência tem feito várias pesquisas e a descoberta foi que as crianças que têm convívio com os avós, eles são mais empáticos, eles são mais generosos, são mais carinhosos e têm uma tendência menor à depressão e à ansiedade. Então, a avó favorece, né? Os avós favorecem, sim. Além de semear na mente, né, na estrutura dessa criança, muitas memórias afetivas. Então, a gente lembra do cheiro da casa da avó, da comida da avó, né? Eu sou suspeita porque os meus avós participaram muito da minha criação. Então, eu tenho muita saudade e lembro muito da minha infância dentro da casa dos meus avós. Mas os avós, eles podem também ser prejudiciais. Aí a gente vai entender qual é o princípio. Quando a Bíblia diz que alguém vai casar, qual é o versículo-chave que nós usamos, né? Deixará o homem, o pai e a mãe, e vai unir com a sua esposa e vai formar, então, uma nova família. Então, pensando nesse contexto, os avós, eles não têm o direito de interferir na criação desse filho. Quem tem a autoridade máxima sobre a criação dos filhos são os pais. Os avós não deveriam nem cuidar dos netos, como acontece bem corriqueiramente na nossa geração. Os avós cuidam dos netos, muitas vezes criam esses netos, né, no lugar dos seus próprios pais. Então, não é a obrigação. Qual que é o papel dos avós? É mimar, é dar carinho e ensinar a geração sobre a sua própria história, sobre a história da família, e ensinar, então, a fé, contar dos milagres que Deus fez, né? Assim como Lloyd fazia com Timóteo. Então, os avós têm autonomia? Não deveriam ter. Mas muitas famílias, às vezes, muitos pais trabalham o dia inteiro e quem cuida é a avó e o vô. E, normalmente, quando o pai vai fazer, vai
corrigir, por exemplo, a avó tende a se meter, né, nessa relação e falar: ai, não, mas pobrezinho, tu ficou o dia todo fora de casa, e aí tu chega em casa, tu só briga e bota no castigo e reclama. Então, esse é o papel da avó, né, o papel de proteção. Mas isso está tirando a autoridade desse pai e dessa mãe e, consequentemente, moldando o caráter dessa criança para ter desvios nessa personalidade. Então, a minha resposta seria que eles não deveriam ter essa autonomia. Eu também concordo que eles não deveriam mesmo. E, embora os avós, vale lembrar, né? Eu concordo com tudo que a Tanise falou, a importância dos avós, né? Nós não podemos remover isso de forma nenhuma, nós estaríamos pecando se fizéssemos isso, né? A importância na construção familiar. Agora, a criação e a educação não podem ser terceirizadas. Isso eu até alargaria mais o assunto para a questão pastoral e para a questão dos próprios professores, né? As pessoas acabam terceirizando a educação. Não, meu filho, de forma nenhuma. Você manda o teu filho com educação para a escola para ele aprender. Você manda o teu filho com educação para a igreja para ele aprender. Você não manda o teu filho para a igreja para o pastor educar. O pastor já tem os filhos dele para educar. Ele não vai educar os teus. Até porque quando chegar um momento em que o pastor tiver que usar da palavra de Deus no confronto, muitos pais não aceitam, aí querem ser pais. Então, esse ponto aí, eu acho que é uma questão que tem que ficar muito clara. Educação, criação, formação, pertence aos pais, né? Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, avós são o quê? Avós são orientadores e não educadores. Filhos que são educados pelos avós terão resistência a aceitar a educação, a orientação dos pais. É aquela questão, né? É engraçada a história da vida. Vamos construir aqui, né? A história da vida é a seguinte. Quando criança, fazia arte, aprontava, não é assim? Mais ou menos assim, né? Você fez arte quando era criança, Esther? Mas é engraçado, ó, presta atenção. Quando criança, fazia arte. Quando casa e tem os filhos, quer educar. Aí, quando vem os netos, quer proteger. Essa é a história. Impressionante isso, né? Os avós é um paparico, assim, fantástico. Eu acho engraçado quando os avós ligam. Por exemplo, quando a minha mãe liga para mim, ela não pergunta como eu estou, pergunta como estão as crianças. Não é assim? A primeira, faz o teste, você que está assistindo, faz o teste aqui. Quem é avô e avó, nem vale mais, porque já descobriram o segredo. Mas, quando os avós ligam e dizem assim, já começam perguntando pelos netos. Eles não perguntam pelos filhos. Né? Por quê? Porque talvez, aí a nossa psicopedagoga pode responder uma outra hora, acho para nós que a hora está correndo para caramba aí, né? Mas, por quê? Eu acho que tem uma certa forma de compensação ou alguma coisa assim, né? Então, eu respondo realmente essa pergunta, né, novamente dizendo que os avós são fundamentais, são importantíssimos na construção familiar, mas o papel da educação e da formação das crianças está nas mãos dos pais. Glória a Deus. Vamos então avançar mais um pouco. A pergunta 5. Como a igreja vê a adoção? Quem vai? Quer começar para o ímpar? Olha, eu vou arrancar aqui, porque talvez eu possa escandalizar com essa pergunta aqui, com essa resposta melhor. Né? Eu sempre tive um grande sonho na minha vida, era de ter
uma menina, depois um menino, e eu gostaria depois de adotar uma criança. Ainda não concluí esse sonho. Mas, como a igreja vê o assunto adoção, vê de uma forma equivocada. Eu acho que, como Deus vê a adoção, é fácil responder. Deus vê com amor. Tanto que a maior prova de amor de Deus para nós foi dar o seu único filho, né? Por isso Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, como Deus fez isso? Deus fez pelo processo de adoção, né? João 1,12 diz, mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus, né? Gálatas 4:5 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido de lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Aí diz o quê? A fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Deus nos adotou. Então, Deus não tem que assim, provar mais nada, porque a adoção de Deus foi de forma incondicional. Agora, a igreja condiciona. Por que condiciona? Bom, segundo o COAD, né, que é um órgão que tu certamente já conhece melhor do que eu, existe uma condição para a adoção. E isso é muito triste falar aqui nesse momento. Mas eu procurei aqui, e eu descobri o seguinte, que na adoção, a procura maior é por crianças brancas, ou seja, 34% aceitariam crianças negras. O restante tudo procuram crianças brancas. Procuram crianças até no máximo 4 anos de idade. A grande preferência ainda são as meninas ao invés dos meninos. Não portadora de nenhuma moléstia. E de preferência sem irmãos. Como eu disse, eu estou me aventurando aqui do lado da nossa doutora. O número de pessoas que desejam adotar é 5 vezes maior que o de candidatos disponíveis. Então, respondendo à pergunta, Deus vê a adoção da maneira que sempre viu e provou através do seu Filho. Porém, a igreja tem muitas dificuldades. Por quê? Porque a igreja condiciona a adoção. Condiciona. Eu não estou aqui para julgar a igreja, né? E jamais vou bater na noiva. Mas eu sei que hoje, dentro da igreja, os próprios filhos de Deus, quando partem para adoção, partem para uma adoção seletiva. E isso não é adoção bíblica. A adoção bíblica é incondicional. A adoção bíblica, você não vai lá e escolhe o filho que você quer. Até porque, se for assim, então o futuro já está diante de nós. A inseminação artificial já está um futuro aí que você vai desenhar, você vai construir a criança como você quer, através de DNAs. Então, na verdade, eu acho que a igreja hoje precisa amadurecer muito, crescer muito e aplicar muito o amor de Deus no assunto adoção. Eu fiz uma costura dentro da Bíblia sobre a adoção. Então, peguei a história de Moisés, que é um clássico. Quando a gente vai falar de adoção, a gente usa a história de Moisés, que a princesa adotou sabendo que era uma criança que não era do povo dela, e sabendo do decreto do próprio pai, se moveu de compaixão e adotou aquele menino. E a gente sabe que a história depois revela que ele foi aí o grande libertador daquele povo. E falamos também de José, por que não falar, né, que naquela época Maria
estando grávida e ele não assumindo aquela paternidade, ela deveria ser exposta nas portas da cidade para morrer apedrejada. Esse seria o fim. Mas ele também, entendendo e recebendo uma resposta do Senhor, assume a paternidade de Jesus, então adota Jesus, a gente poderia dizer assim. E com o passar do tempo, a história da igreja, na questão da roda dos expostos, né, que foi muito utilizada no início da igreja, nos conventos, nas portas das igrejas, das santas casas, que a mãe deixava o bebê ali e a igreja cuidava. Então, dentro da perspectiva da igreja, de trabalhar com o órfão, com a viúva, do cuidado, a igreja sempre fez esse papel social. Mas, diante da resposta do pastor, eu consigo também compreender um pouco por que as pessoas fazem isso, também num mecanismo de defesa. Na verdade, os pais idealizam os filhos. E isso, se a gente fosse pensar, nós não teríamos filhos nem biológicos. Porque qual é a garantia que o bebê que vai nascer do ventre da mãe não vai ter nenhuma síndrome, nenhuma doença, enfim, nenhum transtorno? A gente não sabe, até porque nós temos uma raiz genética que vem se construindo ao longo da história e a gente não sabe qual é a criança que vai ser escolhida para apresentar alguma questão desse tipo. E nós amamos, né? Mães, pais aqui sabem que nós amamos incondicionalmente. A mãe, principalmente a mulher, soube que está grávida, pode estar com 1 semana, já está amando, e não importa a cor que vai vir, não importa se vai vir com cabelo crespo, com cabelo liso, e a gente ama. Esse é o amor incondicional. Mas as pessoas, quando pensam em adotar, é uma pergunta muito frequente, né? A gente quer adotar, a gente tem uma palavra de Deus, inclusive, para isso, mas eu tenho medo do histórico dessa criança e de como que essa criança vai ser quando crescer. Por isso, a opção de ter um bebê, de pegar um bebezinho, e conseguir moldar um pouquinho ainda do caráter dessa criança. Essa é a maior dificuldade. Então, tem estudos bem pontuais que falam sobre isso, e que são estudos assim com ratos, né? Pegam a mamãe estressada, a mamãe ratinha lá, que não vai cuidar do filho, que não vai amamentar, e trocam os bebês da mãezinha boa. Então, qual foi o resultado dessas pesquisas, né? As pesquisas apresentaram que aquela criança que foi gerada, né, aquele bebezinho indivíduo ali que foi gerado num momento de estresse, não teve o cuidado da mãe, mas depois foi para uma família que foi cuidado, que foi alimentado, ele teve uma resposta no seu humor, no seu estresse, diminuiu aí a questão de ansiedade e tudo mais. E isso é aplicado também nas famílias, e isso são estudos comprovados também com pessoas, né, com crianças. Que é aquela criança que foi gerada num ambiente tumultuado e teve uma gestação bem dificultosa, vai para uma família tranquila e consegue se desenvolver bem. Então, as pessoas tendem, sim, a fazer essa escolha mais criteriosa e eu diria até num processo de exclusão e não de inclusão, né? Porque eu estou selecionando essa criança. Então, eu não quero que ela seja uma criança negra, eu não quero que tenha irmãos. Por quê? Porque eu não quero atribuir vínculo nenhum, porque normalmente, quando tem irmãos, vai chegar uma hora que essa criança vai querer ter contato com os irmãos. Às vezes, eles nem querem ter contato com o pai e com a mãe, mas quase 100% das crianças querem o contato com os irmãos, querem saber quem são. Então, eu acho que a igreja precisa realmente falar mais sobre isso, desmistificar muitas coisas e conseguir pensar, porque se fosse assim, se Deus olhasse para nós e nos excluísse pelo nosso pecado, pelas coisas que nós estávamos fazendo, será que Deus nos amaria? Então, o amor de Deus é diferente. E a gente, enquanto cristão, a gente como filho de Deus, a gente tenta imitar a Jesus em tudo. Não é assim que Jesus agiria. Eu concordo com também, né, os irmãos colocaram.
Mas acredito que talvez a gente precise, como a Tanise falou, realmente de ter um trabalho mais profundo dentro da igreja, de se conversar mais sobre isso, de estimular também essa questão também, porque muitas pessoas desejam ter um filho e não puderam ter biologicamente, ou mesmo já têm filhos e gostariam de ter mais uma criança em casa, mas muitas vezes vê aquela expectativa, como será, como é que eu vou dar conta disso. Eu penso na questão da criança doente, né, que é uma coisa que eu vejo, né, trabalho com isso, e que a criança doente, dependendo da patologia que ela tem, ela vai dispensar muito tempo e muito da questão financeira da família. E claro, quando o filho vem doente, o filho natural vem doente, a família não tem a escolha. Se condiciona e vai. Mas quando a família pode pensar nisso, ela vai pensar, será que eu vou dar conta disso? Porque algumas doenças, e eu vi isso várias vezes no hospital, e algumas crianças foram adotadas nessas condições, onde a família adotiva ela acaba ficando dentro do hospital. Porque a criança ela vem tantas vezes para o hospital que ela passa, sei lá, durante um ano, ela fica 6 meses internada. Então, tu pensa assim, se a mãe trabalha, o pai trabalha, quem vai deixar de trabalhar para ficar com essa criança em casa? E ficar no hospital? Então, são questões também da gente pensar, que às vezes a gente vê muito aquela questão romântica, ai, que lindo a adoção, mas o que vem por trás de tudo isso? Qual é o suporte que essa família vai ter para poder enfrentar isso? Porque daqui um pouco ela vai aceitar, ela vai querer, mas ela precisa de pessoas, precisa de uma rede de apoio para estar junto com ela. E também a igreja também tem que pensar nisso. E uma outra coisa que a gente pode também pensar, à medida quanto tempo mais a criança vai ficando num abrigo, ela vai ficando mais exposta. E ela vai deixar de ter um convívio familiar, de deixar de ter uma formação cristã. Então, daqui a um tempo, é claro que a gente não vamos entrar nessa questão toda do meio, que vai trazer as consequências, se vai levar ao crime ou não vai levar ao crime, mas talvez fosse uma criança que tivesse sido adotada mais precocemente, teria saído das ruas antes, teria saído das drogas, não teria nem entrado nas drogas. E a igreja, o que a igreja está fazendo nesse sentido? Mas eu acho que é uma coisa que a gente podia falar muito, muito sobre isso. É um assunto muito vasto, né? Muito vasto. Acho que o que a Tanise levantou é importante de trazer um ensinamento. Por quê? Porque eu vejo assim, ó, que crianças, eu não gosto de usar esse termo, mas só para a gente entender mais rapidamente, é uma loteria. Só Deus esquadrinha a mente e o coração. Né? A gente tem exemplos de famílias que o filho biológico deu muito trabalho e o adotivo é uma bênção. Assim como a gente conhece testemunhos que é o contrário. Então, é muito complicado, assim, não tem como afirmar alguma coisa. Né? A única coisa que eu me prendi nessa resposta é a questão assim, do amor de Deus neste ato da adoção. Então, se a pessoa não vai adotar, é uma liberdade. Eu não estou dizendo aqui que quem ama vai adotar. Não, Deus também nem obriga isso. Né? Mas eu digo que quem for adotar tem que ter um coração moldado. Porque a exclusão é certa. Né? Glória a Deus. Vamos então avançar, amados. A pergunta 6. Deus tem propósito para todos, e esses podem ir de encontro ao desejo dos pais? O propósito de Deus sobre os filhos? Eu acredito que sim. Aí a gente pega a história de Samuel, a história de Ana, que clamava por um filho, que pediu um filho a Deus, um filho menino. E o Senhor atendeu o desejo do coração de Ana, porque ele também precisava ir de um profeta. Então, eu acho que a mãe que tem esse coração entregue ao Senhor, ela também sabe a necessidade, consegue compreender essa necessidade de Deus. Por exemplo, eu penso muito assim, eu tenho 2 filhos. Eu desejo o melhor para eles. E
gostaria, sim, que eles fizessem faculdade, que eles tivessem uma boa profissão, isso porque o desejo de toda mãe, né, de todo pai para os filhos é esse, que eles sejam bem-sucedidos. Mas o meu maior desejo é que eles sirvam a Deus. Então, se qualquer um deles chegar para mim e falar, mãe, eu quero ser missionário, mas eu arrumo a mala e vou até junto. Né? Então, esse é o meu desejo. Então, quando eu pedi muito o Davi, né, o Davi foi muito desejado, foi uma gravidez muito esperada. E eu sempre disse, Senhor, eu quero que ele te sirva. Então, independente do que eu quero de profissão para ele, eu quero primeiramente que eles sejam servos do Senhor. E eu creio nisso. Então, muitas vezes os pais querem, por exemplo, eu quero que o meu filho seja médico. O que tu faz para o teu filho ser médico? Ele joga futebol o dia inteiro e mexe no celular. Como que ele vai ser médico? Tu tem que ter um investimento. Então, Ana, ela também investiu, porque ela levou Samuel para casa, né, do sacerdote, para o templo, e ela ia de ano em ano, a Bíblia diz isso, ela levava túnicas, ela, então, sustentava o filho naquele ministério, e ela ensinou o filho a andar naquilo que havia promessa, então. Então, se eu tenho promessa que o meu filho vai ser profeta, será que ele vai ser um profeta de Deus simplesmente pela promessa do Senhor? Ou eu tenho que ensinar ele a amar e a temer Deus, a andar no caminho do Senhor, para que ele venha, então, cumprir esse propósito? Então, faço a pergunta aí para o pastor. Não, eu concordo, é exatamente isso aí. Eu acho que sim, eu acho que quando os pais não estão alinhados, o desejo deles pode afetar o propósito de Deus, com certeza, pode ir de encontro ao propósito de Deus. É um caso assim, tem um caso bíblico muito claro disso. Né? Vamos pegar o caso de Jacó e Esaú. Tá? Ali está um exemplo. Né? Rebeca queria o quê? Rebeca queria se realizar em cima de Jacó. Né? Aí o que aconteceu? Ela, ouvindo pelas paredes lá, enfim, viu que o pai pediu para que o filho, no caso Esaú, fosse lá e fizesse o alimento cozido, a comida, a refeição lá para Esaú. Aí o que a mãe fez? A mãe foi lá e mandou que o outro filho passasse à frente dele. E ainda a Bíblia diz que quem cozinhou foi a mãe, não foi nem o filho. Então foi Rebeca que fez o cozinhado e mandou Jacó entregar lá para tomar a primogenitura, porque Jacó, para ela, aos olhos dela, era o que merecia, era o que haveria de cumprir o desejo dela. E grande parte dos pais são assim. Os pais, eles se realizam em cima dos filhos. O problema é que 3 funções importantes que os pais deveriam exercer nos filhos, eles não fazem. E por não fazer, negligenciar isso, é que eles não alinham com o propósito de Deus. Porque muitos desejos que os pais têm muito a ver com o que Deus também aceita. É que o problema é que as coisas ficam desalinhadas. Então, a questão sacerdotal, a questão pastoral e a questão relacional são negligenciadas. Então, a questão sacerdotal é o quê? Os pais fazendo o trabalho vertical, que é ligar terra com céus. Esse é o papel sacerdotal. Quando os pais, né, principalmente o pai, faz o papel vertical de trazer os céus à terra, ele vai entender o que Deus tem até para o seu filho. Aí tem a questão pastoral. O que é a questão pastoral? A questão pastoral que, inclusive vale aqui a dica, se os pais cumprissem o papel pastoral, ia reduzir bastante o número de filhos em gabinetes pastorais. O que é o papel pastoral? É justamente o papel de sentar com o filho, entrega uma palavra para o teu filho, né? Conversa com o filho, orienta o seu filho. E aí, por fim, o papel relacional, que poderia se encaixar até uma pergunta que foi ventilada aí, né? Até que ponto que os pais devem ser amigos dos filhos? Eu acho que os pais devem ser amigos dos filhos. Não pode perder a amizade dos filhos, desde que saiba a hora de ser amigo, saiba a hora de ser pastor e saiba a hora de ser sacerdote. Acerta-se os papéis, acertam-se os propósitos. Glória a Deus.
Nós estamos indo para a nossa última pergunta, que é o seguinte: até que momento os pais devem sustentar os filhos? E aí, até quando vai o depósito na conta, o dinheirinho da mesada? Pode ser. Então, aqui a gente volta novamente ao modelo de criação desse filho, né? Eu volto novamente para esse modelo. Como que essa criança foi educada? Em que formato ele foi ensinado? Porque ele foi ensinado desde pequeno a fazer suas tarefas. Ele foi aquela criança que estendeu a cama, que juntou seus brinquedos, que tinha responsabilidade na casa, ou ele era um turista? Ou ele era um hóspede na casa. Então, se a gente ensinar o filho, desde a sua primeira infância, a ter as suas responsabilidades e a cumprir o papel social dele dentro daquela família, a gente não vai ter dificuldade de saber até que ponto a gente vai sustentar. Porque, se a gente for analisar na palavra do Senhor, quando a gente vê Samuel, quando Samuel vai ungir Davi, e ele pergunta: "Ué, já acabaram os teus filhos?" E ele diz: "Não, tem um ainda que está cuidando das ovelhas." Então, e a Bíblia fala que Davi era muito novo, né? Estudiosos dizem que ele tinha aí por volta de 15 anos, 16 nessa época, e ele tinha uma função, e a função dele era cuidar das ovelhas. Então, se a gente pensar na função social da família e dos filhos, num tempo bíblico e até em gerações passadas, a função desse filho, ele era para auxiliar a família. Já se pensava assim, que eu tenho mais filhos, vão ajudar a cuidar dos negócios da família, e eles aprendiam o ofício do pai. Próprio Jesus, né, falavam, a Bíblia fala que ele era o carpinteiro, né, em Marcos 3 vai dizer isso, né, Jesus, o carpinteiro. Então, ele aprendeu o ofício do pai, de José. E nós temos ensinado esse filho. Então, países assim, Japão, por exemplo, é um país que trabalha muito a educação financeira, e eles iniciam a educação financeira na educação infantil. Então, o que eu vejo muito assim das pessoas é: quando que eu devo ensinar para o meu filho isso? E aí eu fico olhando, tipo, como assim? Não está ensinando ainda? Então, tem certas coisas que não é o tempo. Eu não vou esperar ele ter 18 anos para ensinar que ele tem que trabalhar e para ensinar que ele precisa ter provisões financeiras. Eu já tenho que ter ensinado isso muito tempo antes. Então, nós que viemos de uma outra geração, a gente fala isso, parece que a gente é muito velha, né? Mas a gente foi criado numa educação diferente, onde a gente sabia que a gente tinha que ajudar em casa, tanto nos afazeres domésticos, quanto no próprio sustento. Eu lembro que eu trabalhei, o meu primeiro serviço eu tinha 12 anos, e o meu primeiro salário veio no envelope e eu entreguei na mão da minha mãe. Porque nós sabíamos, era um prazer ajudar. A gente não esperava, eu vou trabalhar para comprar isso, aquilo. Claro que depois, com a maturidade, a gente vai aprendendo a administrar. Então, eu acho que o pai e a mãe, eles precisam ensinar essa criança a administrar suas finanças, administrar os seus brinquedos, administrar a sua mesada. Isso é importante, porque vai chegar uma certa idade que o pai não vai precisar se preocupar, né? Até quando eu vou sustentar ele? Hoje a gente vive numa geração de parasitas. E a Bíblia fala de um parasita, né? Fala lá em Provérbios 30:15. A sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. É um parasita que o que faz o parasita? Ele se aloja, né, e fica sugando a energia, sugando a vida daquela pessoa. E hoje tem muitos filhos parasitas, que eles ficam na família e, às vezes, têm 30 anos e ainda não saíram de casa. E nem sabem se virar, não sabem o que é pagar luz, água, e ainda reclamam, né? Reclamam que a internet está ruim, reclamam que o pai determina tempo no chuveiro, no banheiro, enfim. Então, eu creio que é isso, eu acho que é o ensinamento. É o quanto que tu ensina essa criança, desde a tenra idade, a esses moldes, a colaborar, e que ele, sim, é importante dentro da família.
E aí, claro, que vou além, a gente poderia falar de muitas coisas que esse ensinamento e que essa presença de vida, de história, é tão importante, né? Tem pesquisas relacionadas ao uso de droga, por exemplo, que os adolescentes afirmam que é porque eles não têm função em casa, que eles buscam a droga. É uma pesquisa que foi feita em São Paulo. Então, assim, é porque essa criança não sabe de onde ela veio e ela diz que a família tanto faz, a família funcionaria sem ela, que ela não tem função. Isso não é verdade. Todos nós temos uma função, um papel dentro da família e dentro da sociedade muito importante, principalmente aos olhos de Deus. Então, acho que a educação financeira ela faz parte, né, desse... a gente volta lá em Deuteronômio, né, ensinar tudo ao teu filho, ao sentar, ao levantar, conversa, explica. As famílias não se conversam, não tem esse diálogo. Então, fica difícil. O filho não sabe a história financeira da família. Ele só tem. Ele não sabe se é suado para o pai pagar a escola, se é suado para pagar as contas ou não. Então, acho que é esse entendimento, é fazer ele participar da vida familiar e ter compreensão do que ele pode ou não fazer, o que ele deve, quais são os seus deveres frente a essa família. É um momento em que eles devem, até que momento os pais devem sustentar, tem a ver com algumas funções, né? Algumas bases da vida, que é a criação, a formação e a cultura. Deixa eu resumir para a gente terminar aqui, né? Já se estendeu hoje de novo. Então, a criação tem a ver até com a vida. A grande parte vem de uma família modesta, onde acaba tendo que trabalhar cedo. Essa é a verdade. Agora, devido ao ECA e algumas coisas assim, as crianças, ou os adolescentes, os juniores, já não podem trabalhar como era em minha época, né? Eu mesmo comecei com 13 anos de idade a trabalhar, e para mim foi algo maravilhoso. Mas essa é a criação. A formação já é uma questão, como você falou, é de uma educação. Por exemplo, o americano, quando o filho vai para a faculdade, né, que é college, né, vai para o college, ele já vai sabendo que não volta mais para a casa dos pais. E é uma desonra, inclusive, né, se ele voltar e permanecer na casa dos pais, sendo sustentado pelos pais. Mas aí tem a questão cultural, que é a questão judaica, que aos 12 anos, né, o menino, 12 o menino e 13 a menina, vai para o bar mitzvah. E aí passa a ser responsável, né, ou assumir, assume as suas responsabilidades. Então a vida é isso aí, a vida é criação, é formação e é cultura. Agora, o que nós, filhos de Deus, devemos fazer? Bom, primeiro, nós devemos ensinar aos nossos filhos que trabalho é dom de Deus. Né? Essa é a primeira coisa. E a Bíblia é clara quando diz que o preguiçoso vai ter com a formiga. Preguiçoso pode ser até um menino de 6 anos de idade, que dorme até meio-dia e tem preguiça de fazer os desenhinhos que é tema de casa. E aí a mãezinha vai lá, ai, mas deixa ele é pequeno. Não, ele não é pequeno. Ele já é capaz de assumir essas questões, sabe? Que são questões da vida. Agora, também a questão de despertar os filhos ao interesse pelo trabalho. E despertar o interesse pelo trabalho começa em casa, lavando uma louça. A menina não vai cair as unhas para ela lavar a louça. Ah, mas ela fez as unhas, bota uma luvinha. Isso tudo está incentivando para o futuro. O trabalho não é quando chegar na maioridade que ele vai se interessar por trabalhar. Ele se interessa por trabalhar em casa, passando um paninho no chão, né? Eu falei agora há pouco dessa geração canina, limpando a caquinha do cachorro. Isso aí, qualquer criança, eu acho que a nossa pedagoga pode me ajudar. Qualquer criança de 5, 6 aninhos de idade sabe fazer, né? Tem capacidade para fazer isso, né? Na verdade, a gente consegue fazer escalas dentro do desenvolvimento dessa criança. Então, com 2, 3 anos, ele já pode fazer. Puxa, olha aí, ó.
lições de acordo com a sua idade. Juntar seus próprios brinquedos. Olha aí, ó, viu? Isso aí tudo é um trabalho, é uma responsabilidade. Então, nós temos aqui a doutora que está assinando embaixo para vocês que estão nos assistindo. Então, é a preparação para a vida, pela formação, já ajustando a criança dentro desse quadro da formação e aplicando as culturas bíblicas. Porque aqui, ó, aqui tem cultura, aqui tem ensino, aqui tem princípios. Então, o preguiçoso vai ser a vergonha da família. E é feio isso. É feio você ver, muitas vezes aí, tem essa cultura também que é perigosa. Você chega na casa das pessoas, se a casa está bagunçada, o cara fica já pensando que não tem uma mulher na casa. Não, hoje tem que ser diferente. Hoje você entra numa casa, você vê uma casa que está desorganizada, você já está pensando que não teve uma instrução. Que os filhos poderiam estar ajudando, tirando pozinho, organizando a casa, organiza o seu próprio quarto. Isso aí é tudo preparação para a vida. Só que aí depois, quando cresce, o cara não sabe trocar uma lâmpada em casa. O homem em casa não sabe arrumar um cano embaixo da pia. A mulher em casa não sabe nem passar uma roupa, não sabe fritar um ovo. Ah, mas eu vou ter a cozinheira, glória a Deus, eu profetizo que você vai ter mesmo. Mas você vai ter que saber, porque o dia que a cozinheira adoecer, você vai passar fome. Então, são coisas que fazem parte da nossa vida e que não tem uma resposta para se dizer assim, até quando os pais devem sustentar? Não tem uma resposta na Bíblia, tem uma coerência de vida. Se você está disposto a sustentar teu filho até os 40 anos de idade, Deus te abençoe, querido. Mas saiba que você está estragando uma vida. E aí vai na pergunta anterior, e afetando talvez até um propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bom esse momento que nós passamos juntos aqui. E eu creio que foi bem esclarecedor, que o Senhor trouxe as respostas, né, aos nossos amados, né? Agradeço a Tanise pela sua contribuição, pelo seu tempo aqui conosco, né, e queremos que teremos outras vezes, né, Tanise? Sim. Que o assunto ele não se esgota todo nesse momento. Também o pastor Daniel, também, que está sempre disposto, pronto aqui para estar nos ensinando. Glória a Deus. E, irmãos, as contribuições, né, que nesse momento de pandemia, a gente não está podendo se reunir, mas a igreja tem a conta, onde você pode estar transferindo, né, o seu dízimo, as suas ofertas, e lembrando que o Senhor continua sendo fiel conosco, então nós seremos fiéis para com o Senhor sempre, porque Ele nunca vai nos abandonar, né? E então, os irmãos podem estar aí olhando, né, o número da conta e estar contribuindo. E também teremos live também no domingo, né, às 10 da manhã, né? Prepare o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. E também na quarta-feira que vem também estaremos novamente, né, aqui na igreja, né? E esse modelo realmente nós estamos fazendo aqui tem sido muito edificante para mim, tem sido. Imagino que para cada um de vocês também tem sido edificante. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui e falar exatamente isso, que até a parte das contribuições, né, dos dízimos, das ofertas, precisa ser ensinado às crianças. As crianças precisam aprender a ofertar, a dizimar, a serem fiéis. Mas elas só vão aprender isso se o pai e a mãe ensinam e mostram para ela o quanto Deus é fiel na vida, né, de cada um. E então ela vai aprender também a ser um dizimista e um ofertante com fidelidade ao Senhor. Muito obrigada pelo convite e eu aprendi muito nessa noite. Tenho certeza que é um assunto que é muito amplo e que a gente pode falar muito tempo e a gente vai aprender sempre. Que Deus abençoe cada um.
os traços e os laços de amor e o jeito perfeito de andar na cidade. Quem vê o filho também vê o pai. São tão unidos, eles são iguais, mas o filho só faz o que vê o pai fazer, com o jeito perfeito de andar em verdade. Maior exemplo temos de um filho amando Deus Pai, Cristo Jesus. Nele começa. Maior exemplo temos de uma vida de paz, Cristo Jesus, nossa promessa. Maior exemplo, Cristo Jesus, nossa promessa. Maior exemplo.